A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, de volta aqui com vocês para dar continuidade ao nosso estudo de teologia do obreiro. E nós estamos desenvolvendo esse estudo que é muito importante para a vida do obreiro, a vida da igreja de um modo geral. E nós vamos tratar de um assunto também muito pertinente, muito bacana, que é a mordomia cristã. Ser mordomo, Como ser mordomo? Quem é o mordomo? Eu sou um mordomo, você é um mordomo, A mordomia cristã, ela é exercida por cada um de nós, Mas a liderança, ela precisa ser o exemplo de mordomia, A liderança, ela precisa ser o exemplo de mordomia. E para a gente definir essa palavra mordomia, que ela já foi, durante um tempo, uma palavra muito pejorativa, que quando se falava que você estava na mordomia, é porque você estava, numa boa, usufruindo de coisas boas, de coisas alheias, de coisas ilícitas, Então estava na mordomia. Mas essa palavra mordomia não tem nada a ver com esse sentido pejorativo. A mordomia é uma palavra mordomo, é uma palavra muito bacana, muito séria, muito bonita. Uma palavra de respeito, uma palavra que vem trazer um ensino grandioso para nós. E de um modo geral, até para o mundo secular, não só para o mundo cristão, mas principalmente para o mundo cristão. E aí, dentro da mordomia, nós vamos captar aqui 3 palavras que vai, subdividir essa palavra mordomia dentro do sentido dela, Do sentido dela, que é a palavra capataz, a palavra dispenseiro, e a palavra mordomo, ok? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido para desenvolver esse tema de mordomia, A palavra capataz, o que é um capataz? O capataz geralmente também era uma palavra que quando era falada vinha naturalmente como uma palavra pesada, pejorativa, uma palavra, capataz. Mas o capataz, ele é um administrador de fazenda. E as pessoas ligavam ao capataz como um jagunço, mas não é, O capataz é um administrador de fazenda. Então, um fazendeiro tem uma terra grande, uma plantação, uma criação e tal, E ele coloca ali um capataz, um administrador, para cuidar daquelas terras, para cuidar das suas crias, cuidar das suas plantações, ver as necessidades da fazenda, do pessoal que trabalha e tudo mais. Então, essa é a função do capataz, administrador de fazenda. Aí a outra função, chamada dispenseiro, dispenseiro é aquela pessoa que tem a chave da despensa do seu senhor, certo? Então, é um serviçal que cuida daquilo que é necessário para a sobrevivência da casa. Ele cuida da despensa, ele tem a chave da despensa, é ele que abre e que fecha aquilo lá, é ele que tira e põe o que se faz necessário para repor aquilo que está faltando e para tirar aquilo que vai ser necessário usar para o dia a dia daquela casa. Então, o dispenseiro, ele sabe a quantidade que se consome dentro daquela casa. Ele
também é um administrador, mas ele é um administrador do quê? Da despensa da casa. Toda a necessidade da casa está na mão desse despenseiro, tá? Que ele vai cuidar desses detalhes, repor o que falta, né? Tá faltando isso, faltando aquilo e tal. Ele não é o dono da casa que vai sair para ir no mercado, vamos dizer assim, comprar. É ele que vai lá e vai comprar e vai repor aquilo que é necessário, porque a responsabilidade dele é não deixar faltar nada. Ele precisa ser um observador bem detalhista, bem cuidadoso daquilo que se faz necessário, daquilo que está faltando, daquilo que precisa ser recolocado, tá? Então, o papel do despenseiro é um papel importante para a sobrevivência da casa. E o senhor da casa, ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa está cuidando da sua despensa. Ele não está preocupado, porque ele sabe que qualquer coisa, aquele despenseiro, ele vai dar conta do recado, ele vai resolver o problema, tá? Geralmente esse despenseiro, ele é uma pessoa que ele tem um fundo de caixa, ele tem um fundo necessário para a sua reposição. Então ele também não precisa ficar toda hora pedindo dinheiro para o seu senhor. Ah, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. Não. Ele tem um fundo de caixa, esse fundo de caixa também fica com ele, né? E aí ele pega esse fundo de caixa e vai fazer as compras necessárias aonde precisa fazer, que às vezes não é só comida, entendeu? Tem outras coisas. Então ele vai comprar aquilo que se faz necessário. Aí sim ele presta contas, né? E aí o seu senhor ou repõe mais alguma coisa que financeira, em termos de dinheiro que se faz necessário, que é preciso para ele ter esse fundo, né, para ele não ficar pegando dinheiro toda hora, e aí ele vai mantendo a sua despensa para que a casa sobreviva, ok? Então, vamos lá, capataz, né, dispenseiro. Agora vamos para a pessoa do mordomo. O que é o mordomo, a figura do mordomo? É aquele que administra a casa do seu senhor. Ele administra a casa do senhor, do seu senhor. Ele é mordomo. Então, quando nós também nos colocamos no papel de mordomos, né? Nós somos mordomos do quê? Nós somos mordomos da casa do Senhor. Exercer mordomia, ser mordomo, exige muita coisa e precisa de muita sabedoria, tá? Porque o mordomo, ele precisa ser mordomo de si mesmo. Ele precisa ser mordomo da sua casa. Ele precisa ser mordomo das coisas de Deus. Então, ele precisa conhecer, saber o que é ser mordomo. Exercer essa função de mordomia, tá? Cuidar das coisas do seu Senhor, da casa do seu Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Como templo, nós somos uma casa. E essa casa é o nosso corpo, tá? Onde o Espírito Santo habita, né? Então, eu sou um mordomo da minha casa. Como mordomo da minha casa, no meu corpo, eu tenho que zelar pelo meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde emocional, da minha saúde fisiológica, das minhas necessidades, de tudo, né? Da minha aparência. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que zelar pelo meu corpo, eu tenho que ser mordomo da minha casa, né?
Então eu tenho que administrar primeiro a minha casa terrena aqui, ó, sou eu, carnal, tá? A partir de mim, então, eu vou ser mordomo das outras coisas, daquilo que se faz necessário. Salmos 24:1 fala: do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo é do Senhor, que tudo pertence ao Senhor, tá? Ele é o dono da terra, ele criou a terra. Ele é o dono de tudo que a terra contém, tudo que tem na terra, as matas, os mares, os rios, porque ele criou e pertence a ele. O mundo, de um modo geral, e o que neles habita, que somos nós. Então, tudo pertence ao Senhor. Não há nada que não pertença a Deus. Tá? Então, o Senhor é dono do ouro, é dono da prata, é dono da minha vida, é dono do mundo, é dono dos céus, é dono da terra, é dono de tudo. Tudo pertence ao Senhor. Só que quando Deus criou todas essas coisas, Ele falou para o homem: olha, domine. Domine sobre as coisas. Esse domínio é cuidar, é zelar, é estar ali, fazendo esse papel de mordomo, administrando tudo aquilo que vem na tua mão, administrando, sendo mordomo do seu dinheiro, do seu salário, da sua casa, do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa. Então você está sendo um mordomo daquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. É isso. Tá? A mordomia é você cuidar, administrar daquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos. Você, como mordomo de Deus, você está cuidando das coisas de Deus. Como mordomo, você está cuidando das coisas que Deus tem confiado a você, porque tudo é dele, então ele confia a você, tá? Pertence a ele, mas ele confia a você, porque é você o administrador, você é o cuidador. É você que vai exercer essa função de capataz, de dispenseiro e mordomo ao mesmo tempo, tá? Porque isso, os três juntos, são funções administrativas, e quem exerce uma função administrativa está servindo ao seu Senhor, tá? Então nós servimos ao nosso Deus a partir daquilo que nós temos, que Ele tem nos confiado, e que nós vamos prestar contas a Ele. Precisamos prestar contas daquilo que Deus tem confiado a nós, tá bom? Nós somos 100% do Senhor na vida e na morte. Eu vou ler isso aqui para vocês. Vamos lá. Romanos. Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Romanos 14. Romanos 14, de 8 a 9. 8 a 9. Diz assim:
Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Ok? Então, se temos vida, nós vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor, morremos. Então, se nós temos vida, nós vivemos para Deus. Se nós morremos, nós vamos morrer para Deus. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ok? Então, nós pertencemos ao Senhor na vida e na morte. Nós somos 100% do Senhor. Isso é maravilhoso quando nós podemos ver isso, que nós pertencemos a Deus 100%, tanto na vida quanto na morte. Se vivemos, estamos com Cristo. Se morremos, estaremos com Cristo. Se vivemos, é porque somos do Senhor. Se morremos, é porque morremos no Senhor, para o Senhor. E é assim que o crente tem que pensar. Então, isso faz parte da mordomia. Nós não somos apenas 10% ou 90%. Por que eu estou falando isso? A questão do dízimo está ligado a isso também, a mordomia. Tá? O que é o dízimo? O dízimo é 10. Dízimo, né? Uma porcentagem de 10%. Se eu tenho 100% na minha mão, Deus está confiando 100% nas minhas mãos, 10 não dou para Ele, 10 eu oferto para Ele, eu dizimo para Ele, porque tudo é dele. Eu apenas estou dando a minha prestação de conta desse 100%, apenas 10%. Porque Ele sabe que eu tenho 100%. Qual é o meu 100%? Então, 10% é o dízimo. Todo dízimo. Não é só o dízimo do salário, é o dízimo do meu tempo, é o dízimo da minha vida, é o dízimo do que eu faço, daquilo que eu falo, é o dízimo de tudo, é o dízimo dos dízimos. Né? Aí então eu tirei os 10%, dei para Deus e fiquei com 90%. Aí, no meu bom entender, eu vou achar que aqueles 90 me pertencem e eu posso fazer com aqueles 90 o que eu quiser. Engano meu. Porque não é meu. É do Senhor. Olha só, continua sendo do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. A terra, a sua plenitude, todas as coisas e tudo aquilo que existe. Certo? Então, dos 90% que eu tenho, eu ainda vou prestar conta para Deus de que maneira que eu gastei. Se eu gastei aleatoriamente, de qualquer jeito, sem pensar, sem dar valor ao que eu tinha na mão. Porque se de repente eu ganho bem, vem fácil e pode ir fácil, eu não estou valorizando aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Então, tudo é do Senhor. Os 100% é dele. Eu dou os 10, mas os 90 também é dele. E ele está deixando os 90 para eu administrar como mordomo. Ok?
É dessa forma, tá bom? Então esses 90% não me pertence e eu não posso usá-lo da maneira que eu acho de qualquer jeito. Não, eu tenho que valorizar aquilo que Deus confia nas minhas mãos, porque Ele está confiando. Ele está confiando. Então, vamos procurar ser administradores do Senhor, das coisas do Senhor. De repente, nós nunca pensamos nisso, ou dessa forma, tá? Não, porque eu trabalho e tal, então, no meu esforço eu consegui, eu fui lá e comprei, fiz e construí e tal, aquele negócio todo, porque eu batalhei, né? Me esforcei para isso, dei o meu sangue. Cuidado, porque já vi muita gente, né, se perder nisso aí. Muita gente. Então a gente precisa ter muito cuidado. As coisas do cristão é diferente daquele que é do mundo. O cristão, eles sabem, o cristão sabe a origem das coisas. O mundo sabe, mas não quer saber, não quer entender, não crê, mas o cristão conhece. Então ele tem que fazer por onde? Para que Deus continue abençoando, para que Deus continue prosperando, para que Deus continue trazendo as bênçãos dos céus sobre nós, né? E é assim que nós vamos caminhando, tá? Então a mordomia, ela precisa ser exercida para Deus. Ela tem que ser voltada para Deus. A mordomia volta para Deus, tá? Eu sou mordomo do Senhor, mordomo de Deus, mordomo das coisas de Deus, administrador das coisas de Deus, tanto eclesiasticamente, como familiarmente, profissionalmente, ministerialmente, em todas as áreas e pessoalmente. Amém? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez, grato pela a sua audiência, a sua participação. Continua aí estudando conosco, aprendendo conosco, né? Que você venha crescer em espírito e em verdade diante do Senhor, daquilo que você tem aprendido e vai aprender mais ainda, em nome de Jesus.